Oi, gente, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais uma videoaula dessa semana. Dando continuidade aí, falando sobre o Oriente Médio. E dando continuidade, inclusive falando sobre a questão dos conflitos. Então vejam, o primeiro tópico desse capítulo é o quê? Interferências estadunidenses e Rússia. A gente já viu aí ao longo de vários e vários outros conteúdos que a Guerra Fria gerou aí atrito em vários países que sofreram interferências em decorrência dos Estados Unidos ou então da União Soviética. E isso é um papel que vem se estendendo até os dias atuais com os Estados Unidos e com a Rússia, né? Então, em decorrência disso, né, esses conflitos que foram gerando regionalmente em vários outros países têm suas consequências. E aí temos uma lista que ganha destaque 2, que é a questão do Afeganistão, né, que teve a Revolução Islâmica e, né, quem saiu na frente nessa disputa foi a União Soviética. Porém, né, quando foi em 1985, o divergente soviético Mikhail Gorbachev retirou progressivamente suas tropas do país. E aí, né, mesmo assim, sem se render aos interesses do agressor, o Afeganistão foi destruído, né? Teve aí um processo, mesmo a União Soviética tendo suas conquistas, né, em cima do Afeganistão. Em 1985, o Afeganistão acaba tendo aí um grande atentado e ele foi devastado. E, por fim, acaba com uma grande dívida. Ou seja, o que era de valor dentro do Afeganistão foi retirado nesse período de guerra. Em outubro de 2001, o exército estadunidense ocupou o Afeganistão, alegando visar a captura do saudista Osama Bin Laden, que aí é o responsável pelo atentado de 11 de setembro na cidade, ou melhor, no país, né, que foi um atentado terrorista. E aí, a guerra entre os Estados Unidos e o Afeganistão, né, mesmo sendo considerada desnecessária, é algo que se estende aos marcos históricos. Em 2011, né, aí os Estados Unidos continuam, né, nesse atentado, né, de guerra. Os Estados Unidos montam sua tropa de soldados lá no Afeganistão, defendendo seu nome. E nessa tal procura que levou anos e anos. Quando chega em 2011, os Estados anunciam que vai retirar suas tropas do Afeganistão. Porém, é algo que nunca aconteceu, né? Ficou somente no discurso, mas na prática nada mudou, né? Quando a gente fala do Iraque, né, em 1991 foi deflagrada a Guerra do Golfo. E aí também tem como consequência aí uma série de mudanças, inclusive a restrição aí de algumas atividades de exportação e de importação. São as consequências de guerra. Quando a gente fala de custos das invasões dos Estados Unidos, é aquele negócio. Os Estados Unidos nunca vai para um lugar sem nenhum interesse. Então, geralmente, ele vai atrás de investimentos que tenha nesse território. E aí, a custo dessas invasões no Iraque, Afeganistão, Paquistão, Síria e em outros conflitos, né, que os Estados Unidos se envolveu, acabou que gerando o quê? Um grande lucro econômico em dívidas. E essas dívidas elas foram feitas no intuito do quê? Ou melhor, na certeza de quê? Prevenção ao terrorismo, orçamento de defesa, juros de empréstimos para as guerras e assistência médica aos veteranos, né? E é claro que essas dívidas todas rendem aí bilhões e bilhões de reais. E aí é importante ser dito que esse resultado, né, dessas dívidas foi concedido, né, foi descoberto através de uma pesquisa feita por Neta Crawford, da Universidade de Boston, né, através dos estudos de pesquisa que ela fez em cima disso,
ela descobriu esses grandes endividamentos desses países, os quais os Estados Unidos foi lá ajudar, né? E aí, claro, que além dessas dívidas, com esse contexto dos fins desse dinheiro, como se diz, não é contabilizada a morte daqueles inocentes que entram lá no meio e acabam morrendo injustamente, né? Tá no lugar errado, na hora errada, como se diz. E isso é um valor incalculável. Sobre riquezas escondidas. Atualmente, o Oriente Médio ele foi considerado, foi descoberto uma verdadeira jazida de minérios. E aí ele virou o grande atrativo de vários países, capitalistas, obviamente, em busca de investir e extrair essas riquezas. Nesse meio temos o quê? Como minérios? O alumínio, lítio, cobre, nióbio, ferro, ouro, prata e muitos outros. Então, pela valorização das riquezas que existem aí no Oriente Médio, ele vira um prato atrativo para qualquer outro país capitalista que tenha como investir para extrair esses minérios. O erro está em quê? Essa riqueza descoberta ela não volta para a própria população, né, aí do Oriente Médio, mas ela é destinada a outros povos. Por exemplo, quem vai ganhar destaque? Os Estados Unidos e a Rússia, que é quem tem maior atributo verbal para investir na exploração dessas terras. Consequentemente, quem vai vender? As grandes empresas. Então, a população majoritária de classe baixa não vai ver a cor do dinheiro nunca. Ou seja, vai faltar investimento para a própria população, né? Temos também a questão do Irã versus Iraque, que entre 1980 a 88 houve aí a guerra, né? Essa guerra teve como causa direta a partilha das águas do Estreito de Shatt el-Arabi, né? E aí, por fim, o Iraque sai como vencedor, mas também com a dívida longa, já que recebeu o apoio dos Estados Unidos. Desde 2005, né, vem aí ocorrendo eleições no Iraque, né, uma forma mais democrática de se eleger seu representante, mas o país ainda passa aí por grandes conflitos políticos, né? Essa questão da democracia, da prática democrática no pleito de votar, não é necessário, não foi o suficiente, para dizer assim, não foi o suficiente para manter a paz e a harmonia entre a estabilidade política e a estabilidade social desse país, certo? Indo mais além, temos também a questão do programa nuclear do Irã, né? Que é o segundo país em área territorial e o primeiro em número de habitantes do Oriente Médio. E aí vem a questão desses investimentos nucleares, né? E até meados de 2013, o Irã manteve sua iniciativa de desenvolvimento de programa nuclear, correndo o risco, claro, de sofrer aí atentados, um embargo econômico internacional, até mesmo de seu produto de exportação mais valioso, que era o petróleo, né? E aí o Irã se declarou inimigo tanto de Israel quanto dos Estados Unidos, ou o tamanho da briga que o cabo comprou. E aí a tensão com os Estados Unidos, obviamente, ganha mais ênfase, né? Esse atrito começa aí em 1980, justamente porque os Estados Unidos apoiou o Iraque durante a guerra aí, Iraque-Irã. E aí essa filiação dos Estados Unidos com o Iraque traz de consequência o Irã como também seu adversário, tanto político como econômico, e compra a briga contra os Estados Unidos. A guerra da Síria é outro fator que leva aí uma boa discussão, né? Que desde 2011 a Síria vive um grave conflito, né? E aí as forças de segurança do governo sírio foram acusadas de usar armamentos químicos para combate. Em 2013, né, após um acordo com os Estados Unidos e Rússia, a Síria renunciou o arsenal químico, né? Então ele já começa a tentar aí, vamos atacar, mas vamos atacar de maneira mais humilde, porque afinal de contas, se qualquer ataque, qualquer bombardeio já é agressivo para uma população que não tem nada a ver com esse, que não tem ao mesmo tempo, tem tudo a ver com esse conflito,
um armamento químico, ele vem com bem mais ênfase e é bem mais prejudicial àqueles que estão, pelo menos, tentando se manterem vivos, né? Outra criancinha que vale ali como lembrete também no Oriente Médio é a Turquia. E aí é claro que tem os Estados Unidos também no meio. O título é Turquia e a crise com os Estados Unidos. E aí veja o que é que acontece. A Turquia é o terceiro país mais populoso da Europa. Fica ali numa linha de cruzamento, né? Suas características trazem o quê? Que a Turquia desperta interesses tanto geopolíticos como também financeiros. Politicamente, a Turquia, né, nos últimos anos é caracterizada por instabilidade política. E aí é onde ela se torna mais vulnerável para qualquer outro sistema. Por outro lado, ela é intensamente alvo de tentativas de golpe, o último dos quais tendo ocorrido em 2016. E aí, por ela ficar na linha de fogo, cada país que faz fronteira com ela, né, tanto é a Europa, temos também a Ásia e os Estados Unidos de quebra, querem ocupar esse espaço. A instabilidade política deixa ela mais vulnerável. E quanto mais vulnerável, mais fácil de ser, como é que eu posso dizer? Fica mais vulnerável de ser possuída, talvez possuída, ocupada por outra nação, tá certo? Espero que tenham gostado do pequeno resumo de hoje. Para a atividade, a gente tem a da página 251, tá certo? Qualquer dúvida que surgir, me procurem e a gente vai retomar esse conteúdo na nossa videoconferência, tá bom? Então, anotem as dúvidas que forem surgindo para a gente focar mais neles e vocês tirarem todas as dúvidas de vocês, tá bom? Um grande cheiro para vocês e até a próxima.